A gente vai falar sobre 6 dicas para lidar com nervosismo na hora de fazer uma apresentação em inglês. 3, 2, 1. Hello everyone! Welcome to Papo de Teacher. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Teacher de hoje. Eu te ensino a falar inglês no trabalho. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. E no Papo de Teacher de hoje, a gente vai falar sobre 6 dicas para lidar com nervosismo na hora de fazer uma apresentação em inglês. Muitas vezes você tem uma reunião, uma apresentação em inglês. Por si só, o fato de a gente fazer uma apresentação, montar uma apresentação, para muitas pessoas é motivo de pânico. E muitas vezes esse desafio vem acompanhado da necessidade de fazer isso em inglês. Então eu entendo o quanto que isso pode ser apavorante para algumas pessoas, se é o seu caso, ou mesmo se você já está acostumado a fazer algum tipo de apresentação, mas quer melhorar isso daí, quer se sentir mais calmo, fica aqui com a gente, que hoje a gente vai falar sobre isso. 6 tips to deal with nervousness when presenting in English, right? Meu objetivo aqui, claro, é ajudar diariamente todo mundo que precisa falar inglês no trabalho, que tem essa dificuldade e que deseja dar um passo a mais, que deseja ir além. Então, eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade específica, pode colocar aqui pra mim, eu vou te ajudar, vou preparar uma aula sobre isso, se não tiver já, tá? E se você não segue a gente ainda nas redes sociais, pode seguir, se inscreve no nosso canal, fica por dentro, acompanha o link que tem na nossa bio, justamente para você poder participar da nossa lista VIP, tem muita coisa que a gente coloca ali e você tem condições de receber esse material direto no seu e-mail, tá bom? Então vamos lá. 6 tips. Primeira delas, ok? Prepare well. Prepare well. Failing to prepare is preparing to fail. Você já deve ter ouvido essa frase. Failing to prepare is preparing to fail. Falhar na preparação é se preparar para falhar. A apresentação, a preparação é muito importante, tá? Principalmente se você ainda não está acostumado a fazer isso. Então você precisa se preparar para fazer essa apresentação. You're going to have to practice over and over and over. Você vai ter que praticar, muitas vezes na frente do espelho. Você grava, se grave fazendo a sua apresentação, tá? Como que tá? Você tá apresentando bem? Você tá conseguindo comunicar a sua ideia? Nunca se esqueça que falar inglês não é somente ser capaz de aplicar regras gramaticais ou variar vocabulário. Não, ele é principalmente a ferramenta que vai te ajudar a comunicar as suas ideias. Então tenha certeza que isso está claro na sua preparação. E se prepare até que você se sinta confortável com aquele conteúdo que você vai apresentar. Dentro de uma apresentação tem muitas coisas que você precisa lidar. Mas principalmente se o seu conteúdo está bem alinhado e você está confortável com isso, aí você passa a dedicar seu tempo e sua energia para outros assuntos que talvez sejam importantes, mas que não vão ter tanto destaque quanto a sua preparação, a sua falta de preparação, caso isso não aconteça de uma maneira adequada. Right? So, prepare well. Number 1. Number 2, learn to relax. It's important to learn to relax. Aprenda a relaxar. Breathe in, breathe out, tá? Então, se acostumem a fazer essa técnica de respiração, que vai te ajudar a se acalmar. Além da preparação, você respirar fundo, right? Se alongar, fazer um exercício físico, né? Workout, ok? Stretch, ok? You have to stretch. Do that. It will help you to relax. And when you are relaxed, you are going to be able to communicate well your idea, okay? Number 3, check out the room or check out your internet connection if it's an online presentation. Check all the devices you're going to use. Preferably have a backup device. De preferência, tenha um aparelho de backup. Se for uma apresentação presencial, verifica a sala, chega mais cedo para verificar o espaço onde vai acontecer essa apresentação. Verifica todos os recursos que você precisa usar, se vão estar lá disponíveis, se você precisa levar alguma coisa. Eu já vi gente ficar extremamente nervosa porque chegou em cima da hora, porque não estava a par de como
operava ali os equipamentos na apresentação. Então, isso é muito importante, ok? Check out the room or your internet connection. Muitas vezes a internet, obviamente, não depende só de nós, mas tenha certeza que você vai estar num lugar em que a internet é boa. If you work from home, probably, se você trabalha de casa, é possível que você já tenha uma boa conexão de internet. Ainda assim, ela pode falhar. Mas você tem, por exemplo, como rotear seu celular na hora que você for apresentar, ou pelo menos deixar ele de backup, para que você não corra o risco de falhar nessa apresentação. Tem apresentações que a gente simplesmente não pode falhar. Então, você está no melhor lugar, o repetidor, você tem um repetidor de sinal adequado, nas suas reuniões menores costuma falhar a internet em alguns horários. Se você já sabe disso, busca de repente um espaço maior. Se é uma apresentação importante, busca um espaço que tenha uma conexão de internet mais confiável para que você consiga comunicar a sua mensagem da maneira mais clara possível, tá? Que você não fique nervoso ou nervosa por conta desses problemas que podem acontecer. Então você precisa estar preparado para isso, ok? So check out the room or your internet connection or your devices, ok? Number 4, know your audience. Então conheça a sua audiência. Se for possível, esteja no local onde vai acontecer a apresentação antes. Se prepara para isso. Cumprimente as pessoas. É muito mais fácil a gente apresentar algo para quando as pessoas não são completamente estranhas, porque você já vai conseguir fazer uma análise do local, né? Então, this is really important. Know your audience. Greet people, ok? Greet people. Cumprimente as pessoas à medida que elas estão chegando no espaço, ok? 5. Concentrate on your message. Se concentra na mensagem que você quer passar. Not on your fears. Muitas vezes a gente tende a dar muito espaço para os nossos medos, mais do que na mensagem que a gente quer passar. Então se concentra naquilo. Outro dia eu vi uma história que falava justamente sobre isso, né? Era um Reels no Instagram, falando que a gente tem dentro da nossa cabeça, é como se a gente tivesse dois cachorros morando ali dentro da mesma casinha. Um cachorro é bonzinho, outro cachorro, ele é bravo e não tão bonzinho assim. E eles, por estarem dentro da mesma casinha, eles estão sempre brigando, né? O bom e o mal estão sempre brigando. Qual dos dois vai crescer mais, vai se desenvolver mais? Aquele que a gente alimentar mais. Se eu não der comida para um e der comida para outro, aquele que vai se destacar. Então isso para mim fez muito sentido. Qual dos dois animais você está alimentando aí dentro de você, né? Então se concentre na sua mensagem. Se você foi convidado, se você se dispôs a fazer uma apresentação sobre um determinado tema, ninguém melhor do que você para poder falar sobre isso. Então se concentra na mensagem. Not on your fears. Concentrate on your message, not on your fears, okay? And last but not least, we have number 6, visualize success. Visualize success. Visualiza o sucesso. É muito importante, tá? A gente conseguir fazer um roteiro mental, claro, não só mental, quando você vai se preparar para uma apresentação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quando você vai se preparar para uma apresentação, você vai fazer o seu roteiro, dos pontos principais que você precisa abordar naquela apresentação, que fazem parte da sua mensagem. But also, você precisa visualizar que você executou aquilo de uma maneira bem sucedida. E você visualiza no final, sendo aplaudido, né? Recebendo esse cumprimento pelo bom trabalho que você fez ali, pela contribuição que você colocou. So, visualize success. It's really important for you to be able to do that. It's a quite interesting exercise, okay? And now, I have a bonus tip. Eu tenho uma dica bônus aqui. Uma coisa que ajuda muito você a fazer essa apresentação é você ter um presentation trainer. Você ter um guia que vai te ajudar a cobrir todos os pontos, como se fosse um checklist para uma apresentação, que te ajuda a organizar isso que você vai falar. E isso não importa se você vai dar uma palestra
num teatro lotado, uma pequena palestra para um auditório na sua empresa. Eu, quando trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhei por alguns anos aí, eu precisava dar treinamento para os fornecedores da empresa. Então, para mim, no começo foi bem desafiador. Então, eu ia para o auditório da empresa, ali acho que cabiam 200 pessoas, então chamava os fornecedores de 200 em 200 pessoas e eu dava um treinamento para eles com relação aos procedimentos de entrega para a empresa, como que funcionava, né? Eu trabalhava com supply chain, então tem todo o contexto aí de entrega dos materiais, dos itens que eles tinham que entregar. Então tinha alguns protocolos que precisavam ser seguidos e por conta disso eu dava esse treinamento. Então quando você tem começo, meio e fim, você tem clareza do que você precisa comunicar, você faz um checklist, aquilo começa a ficar mais tranquilo. As primeiras vezes que eu apresentei, eu confesso que eu ficava muito tensa. Depois você vai ganhando um pouco de... Você aprende, às vezes, errando. Fala, nossa, ali não funcionou direito. Aqui agora vai funcionar melhor. Mas se você tem esse Presentation Trainer, ele serve como um checklist, um guia para você poder fazer isso. E como que você vai receber isso? Você tem que fazer parte da nossa lista VIP. Os nossos alunos que estão na lista VIP vão receber. O link, se você você vai entrar lá no link da bio, você vai deixar seu e-mail ali, você vai receber esse Presentation Trainer, ou no link da descrição desse vídeo aqui, dependendo da rede social que você estiver vendo, você vai receber no link da descrição, ok? And that's it. Então, assim, um pequeno passo para você começar a fazer isso agora é você listar a sua mensagem principal. Usar o trainer de preferência, se você quer receber isso daí, entra na lista. Mapear tudo o que você precisa falar. Practice, ok? Então se prepara para praticar bastante. Prepare well. Learn to relax. Check out the room or the connection or everything that you need. Know your audience, preferably. Concentrate on your message, not on your fears. And visualize success. Ok? So that's our talk today, our teacher's talk. Hoje foi nosso papo de teacher aqui, que eu quis compartilhar essas informações que eu sempre coloco dentro das aulas para os alunos, eu ajudo eles a entenderem isso, e eu trouxe aqui para vocês hoje no papo de teacher. Se você quer receber alguma outra aula, algum outro conteúdo que para você está sendo bastante difícil, por favor, me responda, coloca nos comentários que eu vou te ajudar, ok? Bye, see you next class.